Vamos lá então, a linguagem Java, ela foi criada em 1990 por um pequeno grupo de desenvolvedores da Sun. Ela foi basicamente inspirada na linguagem C e na linguagem C++. A diferença entre a linguagem C e C++, basicamente, que C++ é uma linguagem já orientada a objeto e a linguagem C não, é uma linguagem estruturada ainda. A Sun, então, foi comprada pela Oracle em 2009. A Oracle era uma grande fabricante de um banco de dados chamado Oracle. E aí, em 2014, foi lançada, então, a versão 8 do Java, que é a versão que está atualmente em uso. A grande vantagem da gente utilizar o Java é a questão da portabilidade, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Portabilidade entre tantas outras que existem. Então, a Sun, quando desenvolveu o Java, ela criou, então, o chamado JDK, que, então, é um kit de ferramentas para a gente desenvolver na linguagem. Então, se você quer desenvolver em Java, basta você baixar essa JDK, que ela já vai te fornecer várias ferramentas úteis. Dentro da JDK, vai ter a JRE, que é o que a gente precisa para que o Java rode as nossas aplicações. A gente vai ver então que o Java ele roda independente da plataforma, então a gente vai desenvolver sem se preocupar se a gente está desenvolvendo para Windows, macOS ou então para Linux e assim sucessivamente. E ele vai utilizar então a JVM para então pegar esse código que a gente vai compilar, como a gente compilava lá em C, ele pega então a JVM, pega esse código que a gente vai chamar de bytecode, e esse bytecode a JVM consegue então executar em determinadas plataformas. Se for no Windows, ele vai ter a sua JVM, no Linux a sua JVM, no macOS a sua JVM e assim sucessivamente. Vamos só ver através de uma imagem para ver se fica mais fácil. Como é que funciona então a compilação do Java? Então a gente vai ter o nosso programa. Então aqui tem o myprogram.java. A gente vai ter então um compilador, que aí a gente vai utilizar aqui a ferramenta IDE, que ela já vai ter o compilador dentro dela. Quando a gente compila, ele então vai gerar esse bytecode, que vai ser o .class. E aí, para esse programa ser executado, basta ter a JVM instalada na máquina. Se a gente reparar aqui embaixo, dependendo da plataforma que a gente estiver usando, cada um vai ter especificamente a sua JVM. Tudo bem? Então a gente vai ter aqui o código Java, que é os nossos .java. A gente tem o Javac, que é o compilador do Java. Então ele gera o bytecode, que é o .class, e depois a JVM realiza então essa interpretação para que ele rode na plataforma. Bom, como é que a gente cria então uma classe em Java? A gente vai ver, como a gente falou, que as classes então representam as entidades ou algo do mundo real, tudo bem? E a sintaxe, existe uma sintaxe própria para a gente escrever em Java. A sintaxe é essa daqui, ó. Basicamente a gente começa com esse trecho de código. A gente vai escrever em minúsculo public, class e o nome da nossa classe. Tudo bem? Depois, mais à frente, a gente vai entender o que é esse public aqui. Por enquanto, vamos por parte. Então, a gente vai escrever public class. Aqui, no caso, a gente está criando uma classe chamada pessoa. Tudo bem? Abro chaves, fecho chaves. Então, aqui dentro da abertura e do fechamento de chaves, a gente vai colocar todo o conteúdo referente a essa classe, nesse caso, chamado pessoa. Então, o que a gente vai ter aqui dentro? Aqui a gente vai ter os atributos ou as propriedades e a gente vai ter os métodos das classes, que a gente vai ver, com o passar do tempo, a gente vai ver em detalhes cada um desses itens. Bom, se a gente observar aqui, quando a gente criou pessoa, o P está em maiúsculo. Isso a gente vai ver que é uma boa prática de programação em Java. Tudo bem? É uma padronização chamada Camel Case, que a gente vai utilizar porque é utilizada mundialmente na criação e na utilização da linguagem Java. As classes, então, não podem ter espaços ou caracteres especiais, tudo bem? Você pode utilizar números, porém o primeiro caractere tem que ser uma letra.
A partir dali, você pode utilizar número. Então, ele é case sensitive, tudo bem? Então, se você colocou pessoa tudo em maiúsculo ou pessoa tudo em minúsculo, ele vai fazer a diferença. Porém, o camel case, ele vai sempre definir que o nome da classe, somente a primeira letra é em maiúsculo. Tudo bem? O restante é todo minúsculo. E aí, como é que a gente vai definir, então, os atributos? Os atributos, como a gente viu, eles vão ser, então, as características dos objetos. Então, como a gente falou, eu tenho uma classe carro. Quais são os atributos? Cor do carro, quantidade de portas do carro, se tem vidro solar ou não, se tem vidro elétrico ou não, se tem alarme ou não, e assim sucessivamente. Camel case, como é que ele define os nomes dos atributos? Os atributos devem ser sempre escritos em letras minúsculas. Então, mesmo a primeira letra começa em letra minúscula. Tudo bem? Depois, mas é nome composto. O que eu faço? Junto as duas palavras e aí a segunda palavra começa então com a letra maiúscula. Beleza? Fora isso, as regras de declaração de variáveis seguem a mesma regra que a gente viu lá na linguagem C. Então, aqui só um exemplo por enquanto, que a gente vai ver que a classe, para criar uns atributos, a gente precisa de outras informações. Então, a gente tem esse mesmo public class pessoa, e aí a gente tem lá, entidade, float altura, string nome. Então, int a gente usava, float a gente utilizava em C, porém o string a gente não utilizava. O que vem a ser isso? Então, quais são os dados nativos, ou seja, os dados primitivos que a linguagem te fornece? Ela vai te fornecer o byte, o short, que é um int menor, o long, que é um int maior, o float e o double, igual a gente tinha lá em C, o char, igual ao C, e o boolean, que não tinha lá no C, que ele vai guardar true ou false. E aí, se a gente for reparar, naquele nosso exemplo tinha um string, e ele começava com a letra maiúscula. Por quê? Aquilo vai ser uma classe. E aí a gente vai ver que lá em C a gente utilizava string para escrever, então, quando a gente queria trabalhar com uma cadeia de caracteres. Aqui a gente vai ter uma classe. Então, essa classe, com o passar do tempo, a gente vai ver que ela vai nos dar vários métodos que vão facilitar a nossa vida para trabalhar com as cadeias de caracteres. Na próxima aula, então, a gente vê o NetBeans e aí a gente começa, então, a escrever as nossas classes.